Fala, turma. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa super aula, né? Uma aula diferente, né? Trazendo aqui alguns cenários para a gente bater um papo sobre file server para empresas que possuem filiais. A gente vai passar aqui por alguns cenários, vamos bater um papo bem legal sobre algumas recomendações, o que é melhor para um cenário, o que é melhor para o outro. Então, a ideia é a gente falar bastante aqui sobre essa parte, né, do file server, principalmente para empresas aí que possuem filiais, né, que têm usuários ali em locais diferentes precisando acessar os arquivos. E a gente vai ver aqui nessa aula quais as opções que a gente tem, os prós e os contras de cada uma das opções, como que funciona, o que é recomendado. Então, aqui a ideia é trazer esse conteúdo aqui para que vocês saibam aí fazer essas implementações para atender aí as necessidades das empresas que vocês trabalham ou quem vai implementar esse serviço, enfim, para a gente dar essa visão aqui de como funciona esses cenários. Só confirmem, por gentileza, está todo mundo ouvindo bem, se vocês estão vendo tudo certinho aqui o PowerPoint. Então, quero trazer aqui os desenhos para vocês, depois eu quero mostrar também algumas coisas práticas no ambiente aqui, para que vocês possam ir acompanhando aí essas configurações, para que vocês possam ir acompanhando aí essas alterações aí. Legal? Então, show de bola, vem me ouvindo. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham aí durante a aula, pode mandar no chat, tá? Eu estou de olho aqui. É só mandar aí que a gente vai bater nesse papo juntos aí. Show de bola? Só mandar aqui o último aviso. Show de bola. Show de bola. Então, vamos lá. Cenários, né? Então, vamos começar pelo mais básico e a gente vai aprofundando em cenários um pouco ali mais complexos, cenários ali que vai depender ali de alguns outros recursos, mas a gente vai trocando essa ideia aqui. Vamos lá. Então, o primeiro cenário, ele é um cenário bem clássico, né? E esse cenário, ele geralmente, tá? Não é que só pode ser usado nesse tipo de situação. Não, pode ser utilizado em qualquer cenário ali de filial, mas geralmente a gente recomenda para que esse primeiro desenho, que é um desenho extremamente simples, é uma implementação extremamente simples, a gente recomenda que seja feita ali para filiais que têm poucos usuários. Que é o quê? Simplesmente os usuários que estão nas minhas filiais acessam o meu file server que está na matriz. Então, eu não tenho nada na filial, não tenho um servidor na filial, não tenho nada. Só que esses usuários que estão nas filiais precisam acessar o conteúdo que está dentro do meu file server corporativo, que está dentro do meu file server, que está dentro lá da minha matriz. Então, existe essa opção de eu fazer esse acesso remoto através desse file server, tá? Só que notem uma coisa importante que eu coloquei aqui no desenho, notem aqui essa questão da VPN. Tá? Por que que isso aqui é extremamente importante? Quando a gente acessa os arquivos que estão dentro de um servidor de arquivo, como que a gente faz esse acesso através da rede? A gente faz lá via o tradicional barra barra nome do servidor, certo? Então vou lá, barra barra, nome do servidor, nome do compartilhamento. Esse tipo de acesso, ele é feito utilizando um protocolo chamado de SMB, tá? É o protocolo utilizado aí para acessar arquivos compartilhados dentro de uma rede. E por que que é importante essa questão da VPN nesse tipo de cenário? Porque o SMB, ele não é um protocolo que foi desenhado para ser acessado diretamente através da internet,
tá? Por questões de segurança. Então, a gente não recomenda, não é legal eu publicar o meu file server para a internet, liberar lá no meu firewall a porta do SMB, né, a porta 445. Então, não é legal eu fazer essa liberação direto para a internet por questões de segurança, por questões de vulnerabilidade. Por isso que nesse tipo de cenário, nesse tipo de desenho, onde eu tenho a minha filial, tem poucos usuários, e os usuários que estão nessa filial precisam colaborar, acessar arquivos que estão dentro de um file server da rede matriz, a recomendação é que faça isso através de uma VPN, tá? Ah, mas alguns podem questionar, mas espera aí, mas a VPN também não utiliza a internet? Não, para quem não conhece muito de VPN, sim, a VPN utiliza a internet. Só que ela cria um canal, né, um túnel que a gente chama dentro da internet, e esse túnel ele é criptografado, tá? Então ele é criptografado. Então essas informações que trafegam através de um túnel VPN, ele tem ali a criptografia. Então, as informações que passam através desse túnel VPN não são informações em texto limpo, não. É tudo criptografado, tem a opção de utilizar certificado digital, que é o que a gente recomenda para ter um nível maior de segurança. Então, por isso que nesse primeiro cenário, ou nesses cenários, né, onde eu tenho filiais que têm poucos usuários, e esses usuários precisam acessar os dados, os arquivos, colaborar com o pessoal que está na matriz, a recomendação é que não faça isso puramente através da internet, publicando o SMB para a internet para que os usuários da filial acessem. Não. A recomendação aqui é para que estabeleça um túnel VPN, então estabeleça uma conexão VPN, pode ser uma conexão VPN que a gente chama site to site, só que para isso, lá na minha filial, eu teria que ter o servidor VPN, o appliance VPN, a solução VPN quer que seja. Quando eu falo de VPN site to site, eu fecho uma VPN dos recursos que estão na filial, dos recursos que estão na matriz, ou eu posso utilizar uma VPN chamada client to site, que é diretamente a estação VPN estabelecendo uma conexão com o servidor VPN que está na minha matriz. Então, nesse cenário do VPN client to site, eu não preciso de um servidor, de um appliance, de solução VPN na minha filial. É só ter o cliente nas estações e fazer essa conexão, tá? Então, esse primeiro cenário é um cenário bem simples e, de novo, quando que a gente vai recomendar esse tipo de cenário? Quando a minha filial, ela é pequena. Quando a minha filial não tem uma quantidade grande de usuário. Por quê? Se eu for utilizar essa solução aqui por uma filial que tem uma quantidade grande de usuário, eu vou ter problema na minha comunicação, vou ter problema com o meu link, porque está todo mundo indo lá do outro lado acessar o file server. Então, esse tipo de cenário funciona e é recomendado mais para pequenas empresas, para filiais que têm poucos usuários, né? Quando a gente fala pouco, para uma solução dessa, eu estou falando ali até 10 usuários, tá? Passou disso, já pensaria a montar uma solução um pouco mais robusta para que os usuários consigam acessar essas informações com uma performance e uma qualidade maior. Ok? Deixa eu ver só as dúvidas aqui. Após o serviço do server da empresa onde trabalho, estou para subir um novo semelhante a esse cenário. A nossa VPN é L2TP com IP7. Show de bola. Uma VPN já utilizando protocolos bem seguros aí. Em caso de ataque ransomware na filial, teria um grande risco de afetar o file server da matriz? Sim, é que aqui você tem que ter, né? Aqui a gente não está chegando nesse nível de segurança, tá, Rodrigo? Mas aqui a gente dá parte do pressuposto que as máquinas têm que ter antivírus, tem que ter um controle de proxy, tem que ter tudo para que essas estações que estão acessando via VPN a minha rede corporativa sejam estações seguras. Então, não adianta, vou liberar acesso VPN aqui para minha rede corporativa para qualquer máquina. Não. Essas máquinas precisam minimamente de um controle ali de segurança também. Show de bola? Aqui,
Só não coloquei tudo de prós, tudo de contra, mas os principais, né? Esse cenário onde eu só tenho o file server na matriz e os usuários estão acessando essas informações aí através dessa VPN. Então, o que a gente tem de pró? Primeiro, a simplicidade de implementação. Então, só tem um servidor, o servidor só pica na matriz. Então, para eu fazer um projeto desse, por exemplo, uma empresa, o caso que acho que o Osmar, né, comentou aqui, é um cenário bem simples, porque é a implementação e a configuração de um file server que vai ficar em uma localidade. E também, como o pró, tem a questão do gerenciamento. Então, só tem ali o servidor na minha matriz, eu só preciso gerenciar aquele recurso, né? Falando de file server, é claro, eu só preciso gerenciar aquele recurso, não preciso me preocupar em file server em outras localidades, ok? O que a gente tem de contra? A parte de VPN, tá? Então, eu quero fechar uma VPN site to site. Então, aqui eu tenho que ter uma solução de VPN dos dois lados, na matriz, e tenho que ter a solução de VPN também na filial. Vou utilizar a VPN client to site. Beleza, mas eu continuo tendo que ter o meu servidor VPN, minha solução VPN na matriz, e preciso instalar os clientes ali nas minhas estações de trabalho que estão na filial. E a utilização massiva do link externo, porque você tem que pensar que tudo que está trafegando esse arquivo que está lá no file server, o acesso, as alterações, tudo está sendo feito ali através de um link externo, seja internet, seja um link dedicado, seja lá o que for, mas isso está sendo realizado através de um link que não tem a mesma velocidade que um link de uma rede local. Então, aqui, né, por isso que eu comentei, esse cenário a gente recomenda para filiais um pouco mais enxutas, com uma quantidade bem pequena de usuário, para que a gente não tenha problemas aí em relação à comunicação. Show de bola? Vamos aqui para o outro cenário. File server independentes. Então, aqui, eu tenho a minha matriz, eu tenho o meu file server na matriz, tenho lá as estações de trabalho da matriz, acessando esse file server, e lá na minha filial eu tenho um outro file server que é totalmente independente, tá? Então são dois servidores completamente diferentes, cada um tem os seus dados, cada um tem as suas informações. Então eu tenho o file server na matriz e tenho o file server da minha filial, onde os usuários da filial estão configurados para acessar os dados que estão no file server da filial, estações de trabalho que estão na matriz, estão ali configurados para acessar o compartilhamento da matriz. Então, aqui é extremamente simples aqui a explicação desse cenário, né? Então, aqui, eu só coloquei aqui como se não tivesse essa comunicação, mas aqui não que não tenha comunicação entre matriz e filial. Aqui eu estou querendo dizer a comunicação entre os file servers, ok? Então, eu não tenho nenhum mecanismo de replicação de dados, eu não tenho nenhuma configuração SMB, então lembra, ele utiliza aqui o protocolo SMB, então eu não tenho configuração e liberações SMB para que a estação de trabalho da filial acesse o file server da matriz. Não, aqui está todo mundo independente. Ok? Então, aqui, a filial, eu tenho meu servidor de arquivo, e dentro desse servidor da filial, eu tenho ali as pastas e arquivos dos usuários da filial. Do outro lado, eu tenho meu file server da matriz, e lá eu tenho as pastas, os arquivos que os usuários da matriz vão utilizar. Então, esse cenário aqui, apesar de ser um dos cenários que eu menos recomendo, tá? A gente daqui a pouco vai entrar ali no prós e contras para a gente entender, é um cenário relativamente comum. A gente vê algumas empresas ainda trabalhando aqui nesse modelo, tá? Mas aqui eu só quero lembrar, pegando até aqui essa dúvida do Evandro, né? O Evandro perguntou aqui se nesse cenário o caso do AD também teria que ser independente. Mas o que acontece? Aqui a gente está só falando de file server, tá? Porém, quando eu trouxe esse cenário, que é um cenário que a gente vê nas empresas aqui eu só estou falando do serviço do file server, tá bom, Evandro? Aqui, estou imaginando
mas poderia ser diferente também. É que se for falar de diferente, a gente teria que entrar no mérito do Active Directory, não é o objetivo da nossa aula. Mas aqui eu poderia ter um Active Directory só. Só que qual é a dependência? Eu tenho que ter a comunicação matriz-filial. Ok? Então, se eu quero ter um Active Directory só, beleza, eu posso ter e é o recomendado. Porém, tem que ter uma comunicação matriz e filial, um link dedicado, uma VPN, seja lá o que for, tem que ter uma comunicação, ok? Se fosse um ambiente totalmente apartado, eu poderia apartar todos os serviços. Só que isso vai dificultar demais a minha administração, porque quando eu começo a apartar esses serviços, e nesse cenário é o que está acontecendo com o file server, eu começo a ter que me preocupar com o mesmo serviço em locais diferentes, porque eles têm configurações diferentes. Então, isso para o administrador é muito ruim, principalmente no que tange o file server, porque aqui, backup, eu tenho que me preocupar com o backup da matriz, eu tenho que me preocupar com o backup da filial. Liberação de permissão, tenho que me preocupar com as informações que estão na filial, tenho que me preocupar com as informações que estão na matriz. Então, isso vai dificultando bastante para a gente esse gerenciamento, tá bom? Mas aqui, nesse desenho aqui que vocês estão vendo, a gente está falando do file server. Eles estão independentes. Eu não tenho aqui a comunicação do SMB, mas poderia ter do Active Directory, por exemplo, tá? Aqui a gente só está separando o papel do file server. Show de bola, Evandro? Legal. Então, vamos ver aqui um pouco de prós e contra, né? Prós aqui, cara, eu consigo enxergar um só que beleza, é o usuário acessando o conteúdo local, tá? Não precisa passar por uma VPN, não precisa acessar essas informações através de um link externo. O acesso está ali local, o acesso está dentro da rede dele, então esse acesso ele é bem mais rápido do que se fosse um acesso ali utilizando um link externo. Os contras, essa administração independente, então tenho que me preocupar com a administração de um file server, a administração do outro file server. Backup, eu tenho que fazer backup dos dois servidores, porque são servidores totalmente diferentes. A parte de colaboração dos usuários, isso é o que mais pega, porque hoje a gente vive muito num ambiente colaborativo, né? Então, de uns anos para cá, essa questão de colaboração cresceu muito. E é claro que isso também significa os arquivos dos usuários. Os usuários colaborarem ali em arquivos. E isso também pode pegar as filiais. Então, eu posso ter, por exemplo, um usuário que está numa filial e precisa colaborar com o usuário da matriz num arquivo que está na matriz. Só que nesse cenário eu não consigo fazer isso porque é totalmente independente. Eu conseguiria fazer da forma que a gente fazia anos atrás. Eu posso pegar o arquivo, por exemplo, fiz lá, fulano aí da matriz, eu estou te mandando um arquivo aqui em anexo por e-mail, dá uma olhada, vê o que você quer alterar e você me devolve. Então, né, hoje não é, quando a gente fala de ambiente colaborativo, a gente precisa de um ambiente muito mais dinâmico, precisa de um ambiente que eu consiga fazer essa colaboração de uma forma muito simples e não ficar nessa questão aí meia mecânica que a gente tinha no passado. Ok? Então, esses dois cenários que a gente viu, são dois cenários relativamente que a gente encontra, na verdade, bastante no mercado. Lembrando que o primeiro cenário a gente encontra ainda, mas geralmente nessas condições que a gente viu, ambientes um pouco menor. Esse segundo cenário a gente ainda encontra, tendo essas informações totalmente independentes, e agora a gente vai começar a ver alguns cenários um pouco mais avançados. Cenário cluster gel do file server, né? O gel aqui é de geográfico. Então, eu tenho a opção dentro do failover cluster do Windows, eu tenho a opção de criar um cluster de file server, ok? Existe também a opção que é esse cluster geográfico. O que é um cluster geográfico? Nada mais, nada menos do que nodes do cluster em localidades, em redes diferentes. Tá? Então, sim, é possível fazer essa configuração utilizando o cluster. Só que aqui, muita gente que acaba indo para uma solução dessa sem entender o funcionamento básico
do failover cluster, do cluster do Windows. Isso aqui pode trazer um problema mais para frente, tá? Então, primeiro, quando eu trabalho com um cluster do file server ou qualquer outro recurso que eu queira colocar dentro do cluster, esses dados desses recursos, então no caso do file server, os dados são as pastas compartilhadas, os arquivos. Essas informações, elas precisam ficar no que a gente chama de disco compartilhado. Ok? Só que o disco compartilhado pro cluster não é eu ir lá, né? Não sei se todo mundo sabe, mas acredito que a maioria, eles devem saber que eu consigo compartilhar um disco dentro do Windows. Então, do mesmo jeito que eu compartilho uma pasta, eu consigo compartilhar o disco inteiro. Só quando a gente fala de disco compartilhado para o cluster, não é esse tipo de compartilhamento que o cluster está falando. O disco compartilhado para o cluster é um disco onde várias máquinas podem acessar esse disco, só que não via SMB, via SCSI, via fibra. Então, é um acesso a nível do disco e não a nível de SMB, que é quando eu faço lá, clico com o botão direito no disco, compartilhar disco, tá? Então, o cluster, ele precisa desse disco compartilhado, precisa trabalhar com esses discos, fazendo essa conexão ou via SCSI ou via fibra. Geralmente, os dispositivos, né, que a gente chama de storage é como se fosse uma caixa cheia de disco, e lá tem um sistema operacional que faz todo o gerenciamento do disco. Geralmente são esses storages que a gente tem na empresa, e a gente pega, né, pedaços desse disco. Então, pensa no storage como um conjunto de disco, onde lá dentro ele soma tudo, então ele cria um discão gigante, e desse discão gigante, você pode pegar pedaços dele e apresentar para a máquina, tá? Esse pedaço geralmente a gente chama de LUM. Então, posso pegar uma LUM, criar uma LUM, então, sei lá, tem um storage de 100 tera. Posso pegar uma LUM de 1 tera, então estou pegando um pedaço desse 100 tera, pego uma LUM de 1 tera e entrego para uma máquina específica. Isso via a SCSI ou via fibra. Então, eu preciso atingir esse pré-requisito para trabalhar com o cluster. Então, ele tem que ter aqui essa conexão aqui com o meu storage. Ok? Só que aqui, quando a gente parte para esse cenário, onde eu tenho o cluster, máquina 1, matriz, máquina 2, filial, formando aí o que a gente chama de cluster geográfico, a gente tem que entender a primeira coisa do failover cluster, que é a maioria dos recursos, e isso inclui o file server, trabalha e a gente chama de ativo-ativo. Desculpa, ativo-passivo. Ativo-ativo. Ativo-passivo, tá? O que significa esse ativo-passivo do cluster? Eu posso ter só uma máquina como ativo. A máquina ativo é a que vai responder às requisições. E as outras máquinas que compõem aquele cluster, os outros nodes, eles obrigatoriamente precisam ser passivos. Ok? Então, pegando aqui esse cenário, eu tenho o Node 1 na matriz e tenho o Node 2 da filial. Pegando aqui esse cenário, vamos imaginar que o ativo é aqui o Node 1. E o Node 2, ele está aqui como passivo. Nesse cenário, o que acontece? As estações de trabalho... outra coisa, antes de entender essa conexão. Quando eu formo um cluster, um dos segredos do cluster está na abstração do acesso individual para a máquina. Então, quando eu crio um cluster, a forma como eu vou utilizar e acessar aquele recurso vai ser diferente. Então, quando a gente pega o file server, por exemplo, a gente não acessa lá // nome do servidor /compartilhamento. Só que isso, quando eu faço esse tipo de acesso, eu estou batendo numa máquina específica. Então, por exemplo,
Eu vou aqui na minha estação da filial, posso chamar // node 1. Então, estou batendo nessa máquina específica, não estou chegando nessa máquina. Só que o cluster, uma das funcionalidades dele, que vai fazer essa mágica da alta disponibilidade e tudo, está justamente nessa abstração da máquina em si. Como que o cluster ele faz essa abstração? O cluster, quando eu estou criando ele, quando eu estou fazendo as configurações dele, eu preciso informar o endereço VIP. E esse endereço VIP, ele direciona tanto para uma máquina quanto a outra máquina. Então, ele direciona para as duas máquinas. Ah, quando a conexão chegar no VIP, para onde ele vai direcionar? Ele sempre vai direcionar para a máquina que está ativa. Ok? Então, quando eu faço a criação de um cluster e preciso configurar os acessos dos meus clientes, os meus scripts de mapeamento, seja lá o que for, as configurações que eu vou imputar nesse script, nessas configurações de mapeamento, não é mais o // chamando o servidor. É o // chamando o endereço VIP. Bate no endereço VIP. Ele vai olhar para dentro do cluster e vai falar aonde o recurso está ativo. Ah, está ativo no Node 1. Beleza. Direciona essas informações para o Node 1. Tranquilo? Só que aqui, pegando esse cenário, a gente vai ter uma penalidade. Qual vai ser essa penalidade? Se o recurso está online, ativo no Node 1, o usuário da matriz, quando acessa o VIP, acessa o servidor que está na rede local dele, então acesso local. Já a máquina que está na filial, ela também vai apontar aqui para o VIP. Nem precisa apontar aqui para o endereço VIP. Quando bater no VIP, ele vai falar, opa, esse recurso está ativo no Node 1. Então, ele vai precisar fazer esse acesso utilizando um link externo. Então, aqui eu preciso ter a comunicação entre filial e entre matriz. Aqui, VPN, link dedicado, anyway. Ok? Precisa existir essa conexão. O mesmo acontece invertendo os papéis. Se o Node 2 é ativo, estação de trabalho da filial quando acessar o VIP, opa, o recurso ativo está no Node 2, acessa direto. Estação 1, acessou o VIP, agora está ativo no Node 2. Precisa acessar o link externo para chegar lá nesse conteúdo. Ok? Então, a gente tem essa penalidade de ter que fazer esse acesso cruzado, independente de onde o recurso está ativo. Se o recurso está ativo na matriz, o acesso das filiais vai ser cruzado, precisa acessar através do link externo. Se o recurso está ativo na filial, o acesso dos usuários da matriz vai ser cruzado, vai precisar acessar essas informações através do link externo. Tá? Só que aqui, a gente tem um outro problema, na verdade, esse é o problema que precisa entender um pouco do cluster, mas eu vou dar uma resumida aqui para que vocês entendam e não cometam esse erro, que é o quê? O objetivo do cluster não é trabalhar com esse ambiente distribuído. Não é esse o objetivo do cluster. Apesar da gente ver que nesse cenário daria para usar, esse não é o objetivo do cluster. O objetivo do cluster é alta disponibilidade. Perdi um recurso, eu tenho outro recurso rodando. Então, todos os recursos, todas as configurações que a gente tem dentro de um cluster são configurações voltadas para alta disponibilidade, para manter o serviço sempre disponível. Então, ele vai ter recursos e configurações específicas para se proteger contra a falha de informações, contra a falha dentro desse serviço, no caso aqui, o file server. Uma dessas informações, o cluster, uma máquina do cluster, ela fica indisponível. Então, eu tenho aqui Node 1 e Node 2. Perdi
o Node 2. O cluster, ele precisa tomar uma decisão aonde ele precisa validar. Legal, eu perdi aqui um node, perdi uma máquina. O ambiente, ele pode continuar funcionando? O meu cluster, quando ele perde um recurso que é importante para ele como um node, ele pode continuar funcionando? Aqui existe um recurso que a gente chama de quórum, tá? É quórum com Q. Então, tem um recurso que a gente chama de quórum. É através desse quórum que o cluster ele sabe, legal, perdi um nó, posso ficar ativo ou não? Ele precisa fazer esse cálculo dentro desse quórum. E o que ele leva em consideração para saber se o ambiente precisa estar ativo ou não? Então, esse quórum ele vai trabalhar em cima de votos, aonde cada node tem direito a um voto. Então, pegando aqui esse cenário, eu teria node 1, node 2, teria 2 votos. Só que quando o cluster precisa tomar uma ação, quando ele perde um node, ele precisa tomar ação se ele pode ficar no ar ou não, ele vai levar em consideração essa questão de voto. E o que ele vai levar em consideração? Eu preciso da metade dos votos mais um voto para que o cluster fique no ar, para que o ambiente... Então, nesse cenário onde eu tenho 2 votos, o voto do Node 1 e o voto do Node 2, se eu perder o Node 2, tinha 2 votos. Perdi um, fiquei com 1. 1 não é mais do que a metade, ele é exatamente a metade, só que eu preciso da metade mais 1. Então, nesse cenário, o cluster ele iria ficar indisponível, mesmo eu tendo perdido uma máquina só. Então, nesse cenário, caiu um node aqui da filial. O cluster do file server, no meu file server, ele vai ficar indisponível somente para os usuários da filial? Não. Vai ficar indisponível para todo mundo. O cluster vai ficar down. Vai cair. Não vai ser mais acessível. Ele precisa metade mais 1. A gente tem opções que a gente chama de witness, que é legal, cada nó tem direito a um voto. Mas nesse cenário onde eu tenho 2 nós, tenho 2 máquinas e não posso ter uma alta disponibilidade, para esse tipo de cenário, e cenários onde a gente tem uma quantidade par de nodes, a gente pode atribuir um outro recurso para ele também ter acesso a um voto. Esse recurso pode ser um compartilhamento, esse compartilhamento pode ficar na rede local, esse compartilhamento pode ficar no Azure, pode ser um disco, tá? Então, eu posso pegar um disco e falar, esse é o disco de quórum. Então, esse disco ele tem direito a um voto também. Então, pegando esse cenário, vamos imaginar que a gente pegou aqui o disco, para ficar mais fácil, e eu falei que esse vai ser um disco de quórum, ele vai ter direito a um voto. Então, agora eu tenho o voto do Node 1, o voto do disco de quórum, o voto do Node 2. Tenho 3 votos. Perdi o Node 2. Fiquei com 2 votos. Opa, eu tinha um total de 3, fiquei com 2. Então, eu tenho mais do que... Eu tenho a metade mais 1. Nesse cenário, o cluster continuaria funcional. Tá? Independente. Mas o que falhou foi o Node 1. Beleza. O Node 2 vai passar a responder e vice-versa. Só que isso aqui ainda não vai me resolver um outro problema. E, na verdade, é o que vai, quando você faz um projeto realmente sabendo o que está fazendo, vai inviabilizar esse tipo de configuração. Tem um outro cenário, que é qual cenário? O cenário da queda do link. Se caiu o meu link, o meu cluster ele vai ficar disponível somente em uma localidade. Não vai ficar disponível numa outra localidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho total de 3 votos. Caiu o link, beleza. Aqui nesse cenário que o quórum está na matriz, o usuário da matriz
trabalha normalmente. O usuário da filial perde o acesso ali ao servidor de arquivos. Para a gente mitigar esse erro, esse problema, na verdade, de arquitetura, eu teria que ter um terceiro site, que seria ali o site Quorum, por exemplo. Então, perdi um site, beleza, ainda tenho 2 sites, continua tudo funcionando, tudo bonitinho. Ok? E tem também aqui um outro aspecto, só que eu não quero entrar nisso nessa aula, que seria essas informações no Azure, por exemplo. Tá? Mas aqui só para mostrar para vocês que sim, é possível, pensando num file server distribuído entre matriz e filial, sim, é possível fazer isso via cluster. No entanto, é que eu me atente a essas informações do quórum, essa questão da comunicação entre matriz e filiais, para que eu saiba o que vai ficar em pé, o que vai cair se eu tiver um problema, independente de onde seja Node, seja link, enfim. Beleza? Vamos ver aqui prós e contra do ambiente desse. Então, pró, como eu falei com vocês, o ambiente de cluster, ele não é arquitetado, ele não é desenhado como solução de distribuição de informações, no caso do file server. Não, ele é um serviço de alta disponibilidade. Então, esse cenário, ele vai me ajudar muito se eu precisar de uma alta disponibilidade do meu serviço. Beleza, ele vai ajudar, porque ali eu tenho os nodes, configuro certinho o quórum, beleza. Se uma máquina deu problema de hardware, deu tela azul, seja lá o que for, não tem problema, meu ambiente continua funcionando, desde que eu me atente àquela questão de quórum. Então, é um serviço que tem como pró esse cenário, essa questão da alta disponibilidade. Os contras. Se a gente pegar um cenário real, onde eu quero mesmo trabalhar com a alta disponibilidade dos sites, eu teria que ter um terceiro site aqui, para ser o site ali que vai ter também esse direito a voto, e ele pode arbitrar ali para que o ambiente fique totalmente disponível. Ok? Outro contra é o usuário acessando os dados cruzados, porque o cluster ele trabalha com ativo e passivo. Então, se eu tenho um node em cada localidade, uma das localidades vai ser passiva. E as conexões não chegam na máquina passiva, só chegam na ativa. Então, eu vou ter essa questão do acesso cruzado. E também tem a questão do custo. Por quê? Eu dependo de um disco compartilhado. Esse disco compartilhado geralmente é uma storage, questões de performance e tudo mais. E são dispositivos que são caros. Não é qualquer empresa que tem um budget para comprar um storage. Então, a gente também tem essa questão do custo, que também acaba pegando muito nessa parte de criação de cluster, tá? Aqui ainda daria para ser um pouco mais avançado, só que aí seria mais para empresas maiores, que aqui, o que eu poderia ter? Isso não iria invalidar essa questão do acesso cruzado, mas me valeria também mais como uma alta disponibilidade. Eu poderia ter também um storage aqui, e esses 2 storage replicando essas informações também, tá? Mas isso aqui, só empresas grandes conseguiriam um budget para custear essa implementação, esse ambiente. Deixa eu ver as dúvidas aqui antes da gente ir para o próximo cenário. Já foi, nesse cadastro já foi. Eu posso explicar um pouco mais sobre esse conceito do endereço VIP? Acho que foi o que eu acabei de falar, né? Então, você cria um cluster, você precisa informar o endereço VIP. Tá? O que é esse endereço VIP? É um endereço que, quando bater nele, ele tem acesso ao cluster, ele sabe quantas máquinas tem, quais são essas máquinas, e ele sabe para onde direcionar. Então, a gente chama isso de endereço VIP. É um endereço onde os clientes bateu nele, ele vai tomar a decisão para onde tem que ir essa conexão. E, geralmente, em cluster ativo-passivo, chegou no VIP, ele vai encaminhar para a máquina que está como ativo. Uma dúvida. Quando eu for realizar a configuração da GPO para compartilhar os diretórios do departamento, RH, logística, engenharia, etc.
Como ficaria a indicação desse caminho? Tendo em vista que não seria mais utilizado o // servidor. Aqui continuaria a mesma coisa, tá, Rogério? Só que ao invés do servidor, seria o endereço VIP. Então, sei lá, imagina que quando eu fui criar o meu cluster de file server, o endereço, o nome VIP que eu dei foi cluster file server. Então, ao invés de eu dar // nome do servidor, eu vou dar // nome do cluster. Cluster, file server, aí o resto é igual, / o nome da pasta compartilhada. Beleza? Deu para entender? Então, não muda nada. O XXX que seria o diretório. O que muda é, eu não uso o servidor, eu uso o nome VIP. Ah, onde que eu configuro esse nome VIP? Quando eu estou construindo o cluster, ele vai me pedir qual que é o endereço VIP desse cluster. Beleza? Foi de bola, vamos lá, vamos avançando, vocês vão mandando bala aí no chat. Próximo cenário. Agora o negócio é bom. DFS namespace. DFS, né, se você for traduzir, né, seria serviço de arquivo distribuído, né, Distribution File System. Então, aqui o nome já diz tudo, né? Então, cara, distribuído. Então, já é um serviço construído, arquitetado, desenhado, pensando nessa questão de distribuição das informações. Ok? Então, todos os cenários que a gente viu até agora, eles funcionam. A gente viu ali os prós, os contras, funcionam ali no ambiente matriz filial. Só que o que a gente recomenda de longe para esse tipo de cenário, para esse tipo de ambiente, é o DFS. E como o próprio nome sugere, ele já é um serviço desenhado para isso. Ele já é um serviço desenhado para trabalhar com arquivos, serviços de arquivos distribuídos em localidades diferentes. Como que esse serviço ele vai funcionar, né? Como que, cara, eu tô ali na minha filial, como que ele vai saber se ele tem que direcionar para a máquina X, para a máquina Y? Lembrando que aqui eu estou saindo daquele conceito de ambiente isolado, apartado um do outro. Aqui está junto. Mas legal, se eu estou num ambiente junto, pensando num ambiente colaborativo e tudo mais, como a minha estação sabe onde tem que acessar, o que tem que acessar? Porque aqui, de novo, eu não posso utilizar o meu tradicional // nome do servidor. A partir do momento que eu faço isso, eu estou me limitando àquele servidor específico. A gente viu que o cluster, ele elimina um pouco disso utilizando o endereço VIP, justamente para eu não precisar ficar amarrado em um servidor específico. O DFS namespace, que a gente chama, né, o nome do serviço inteiro, Distribution File System Namespace, ele também vai utilizar dessa mesma configuração, de não bater em servidor específico. Porque se eu bater em servidor específico, eu mato essa questão de, mas e se eu precisar acessar outra máquina que está do outro lado, se só aponto para essa? Então, o DFS ele vai me trazer essa questão da alta disponibilidade, porque eu não estou batendo em uma máquina específica, que se eu bato numa máquina específica, aquela máquina fica indisponível, eu tenho que ir lá na minha máquina, no meu script, e mudar para outra máquina. Só que a partir do momento que eu bato num nome que é distribuído, se uma máquina está indisponível, o recurso reconhece e fala, não, essa máquina não está acessível, tenta acessar essa outra. Tá? Que é o que o cluster vai fazer. E o DFS ele vai trabalhar também com esse conceito. Só que ao invés dele utilizar endereço VIP, utilizar o recurso do failover cluster, precisar de disco compartilhado, lá o storage, a SCSI, fibra. Não, ele não precisa de nada disso. Ele vai utilizar aqui o que a gente chama de namespace. E o mais interessante desse namespace
é que para o mesmo namespace pode apontar para servidores diferentes. Então, eu posso ter o namespace 1, e esse namespace, quando a máquina chamar ele, dentro desse namespace eu posso falar, ó, esse como membro desse namespace, as máquinas que podem responder por esse namespace, então posso ir lá e falar, pode ser a máquina da matriz, pode ser a máquina da filial. Então, a vantagem de trabalhar com namespace é essa. Eu tenho um único namespace, e dentro desse namespace eu posso ter vários servidores respondendo por ele, inclusive servidores que estão em localidades diferentes. Ok? Quando a gente cria esse namespace, geralmente não, é a configuração dele, ele vai atrelar isso com o nome do meu domínio do Active Directory. Então, o namespace vai ser o nome do meu domínio, barra o nome do namespace que eu estou criando. Então, por exemplo, eu posso criar o namespace domínio diogomolina.corp. Dentro desse namespace eu tenho DFS1 e DFS2. E o nome desse namespace vai ser diogomolina.corp, que é meu domínio do Active Directory, barra empresa. Então, os meus scripts de mapeamento, tanto para filial quanto para matriz, não vai ser mais para servidor. Não vai ser para VIP, porque o DFS ele não trabalha com o conceito de VIP. Vai ser pro namespace. diogomolina.corp, meu domínio do Active Directory, barra o nome do namespace, empresa, por exemplo. E dentro desse namespace eu vou ter as minhas pastas compartilhadas. Ok? Só que a grande vantagem é que agora, talvez você esteja se perguntando, legal, eu entendi o namespace, a máquina bate no namespace, eu tenho duas máquinas, mas como que ele sabe? A estação que está na matriz acessa o namespace, como ele sabe que tem que jogar para o DFS que está na matriz? E quando a estação que está lá na filial chamar o mesmo namespace, como ele sabe que tem que direcionar isso para o DFS que está na filial? Aqui é a mágica das ferramentas que eu mais gosto da Microsoft, que é o Active Directory. Nosso querido AD. O DFS, ele é uma aplicação que a gente chama de siteware. O que isso significa? Que ele vai trabalhar com os sites do Active Directory. Então, aqui é um resumo bem simples para quem não sabe o que é o site do Active Directory, para que vocês entendam aqui o poder disso. O Active Directory ele é um serviço que a gente chama de multimestre. O que significa? Que qualquer domain controller, independente da sua localidade, pode autenticar qualquer um dentro daquele domínio. Então, eu posso ter um controlador de domínio na matriz, um controlador de domínio na filial. Por ele trabalhar nessa característica de multimestre, o usuário que está na filial pode autenticar na matriz, o usuário da matriz pode autenticar na filial, mesmo eles tendo um controlador de domínio na mesma localidade. Para evitar esse tipo de problema, a gente tem um site do Active Directory. O site do Active Directory, basicamente, ele faz uma organização lógica, onde, através das subnets, endereçamento IP das localidades que a gente cadastra dentro do site, ele sabe que aquela conexão está vindo de um endereço IP que está configurado para um site específico, logo, quem vai autenticar ele é o DC que está naquele site específico. Então, a gente utiliza o site do Active Directory para otimizar o processo de autenticação. Tá? A gente vai ver, eu trouxe um laboratóriozinho prático aqui para mostrar isso para vocês, que eu sei que a maioria não está muito acostumado com isso. Tá?
Mas pensa no site como um otimizador. É o site do Active Directory que vai garantir com que o usuário logue no controlador de domínio que está na mesma localidade dele, não precise fazer um acesso cruzado. É lógico que se ele for acessar o controlador de domínio que está no mesmo site e ele estiver indisponível, aí ele direciona para outro. Mas ele sempre vai dar prioridade para o usuário autenticar dentro, no controlador de domínio que está dentro do mesmo site. E isso vai ser estendido aqui para o nosso querido DFS. Então, o DFS, quando o cliente for acessar, ele também vai fazer essa validação. Ele vai falar, opa, peraí, eu estou acessando o DFS. Legal, de acordo com a subnet que eu estou cadastrado no site filial. Opa, eu tenho aqui um DFS na filial, então eu vou conectar no DFS da filial. Estou lá na matriz. Estou acessando aqui o meu namespace. Opa, está vindo da subnet que está cadastrada no site matriz. Logo, eu vou acessar o DFS que está na matriz. Então, o DFS ele vai utilizar bastante aqui dessa característica do Active Directory. Então, por isso que ele é uma solução tão interessante. Outra coisa que talvez vocês estejam se perguntando também é, legal, DFS é bacana, entendi essa parte de namespace, entendi essa integração com o site do Active Directory, mas a gente está falando de soluções de file server distribuída, principalmente para a colaboração do usuário. E como que fica isso? As informações que eu tenho aqui, o usuário faz uma alteração aqui. O que acontece com essa alteração? Então, a gente tem a extensão do DFS, a gente tem o DFS-N, que é N de namespace. E a gente tem o DFS-R, que é o DFS Replication. Então, isso a gente consegue configurar também. E a partir do momento que eu faço essa configuração da replicação, eu vou replicar os dados de um compartilhamento para os servidores que fazem parte do namespace. Então, os servidores, a partir do momento que eu habilito o namespace e também o DFS Replication, ele também vai replicar essas informações entre si. Então, se o usuário fez uma modificação no DFS da matriz, ele vai replicar isso para o DFS da filial. Se o usuário fez alteração no DFS da filial, ele vai replicar para a matriz. Então, vai ser um espelho do outro. Ok? Então, é um espelho do outro. É como se fosse um cluster, só que a vantagem aqui é que eu não preciso de disco compartilhado. Isso é feito local porque é compartilhamento. Enquanto o cluster, eu tenho um único disco que é acessado por várias máquinas, ou seja, eu tenho o dado criado uma única vez. No DFS, a gente tem essa penalidade que eu acabo tendo o dado duplicado, digamos assim. Por quê? Cada servidor DFS tem o seu diretório local. Então, não é uma pasta que fica compartilhada e acessada pelos dois. Não. É dois servidores que vão ter as mesmas informações, só que eles se falam. Então, se o usuário alterou o arquivo X no DFS1, ele vai pegar essa informação do arquivo X, vai replicar lá para o DFS2, a alteração, se for um arquivo novo, a criação e por aí vai, e vice-versa. E ele também vai fazer um controle dessa replicação. Então, por exemplo, pode acontecer do usuário que está na matriz, está com o arquivo X aberto, e o usuário da filial ele pode abrir o mesmo arquivo X, porque, lembra, o Windows ele não vai me permitir isso se for o mesmo arquivo no mesmo local. Só que lembra, aqui são locais diferentes, cada um tem o seu disco. Então, ele vai permitir o usuário da matriz abrir o arquivo X e o usuário da filial abrir o arquivo X também. O que acontece? Ele vai precisar tomar uma decisão qual que vale, se é o da matriz ou se é o da filial. Aí aqui ele vai utilizar o conceito de último que gravou, então o último que deu o save é o que ele vai levar em consideração para replicar para o outro lado. Tá? Então, só tem que ficar um pouco atento, mas isso não é muito comum acontecer, tá? Eu já peguei empresas grandes, quantidade bem grande de usuário trabalhando dessa forma, e tinha muito pouco problema em relação a esse problema de conflito, tá? É uma solução que funciona bastante. E como funciona o consumo de banda do link para fazer essa replicação? Então, aqui, a gente tem esse outro, mas aí não tem muito o que a gente fazer, né? Quando a gente quer trabalhar com esse ambiente distribuído.
essas informações serão trafegadas através do link externo, tá? Só que a vantagem é que o protocolo de replicação do DFS, ele é um protocolo muito parecido com o protocolo de replicação do Active Directory. Então, ele tem toda uma otimização, uma compactação, para que tudo isso seja replicado utilizando a menor quantidade de banda possível. Só que também, durante a configuração do DFS, eu consigo configurar ele limitando, falando, ó, eu tenho uma banda de X, dessa banda utiliza só isso. Então, para o DFS, você não passa dessa velocidade. Então, também tem opções, mas é um algoritmo que ele compacta muito bem, ele trabalha muito bem, ele foi construído para trabalhar em links que não são rápidos, tá? Diferente das outras soluções que a gente viu. Então, aqui, apesar de, no final, parecer um Ctrl+C, Ctrl+V, é completamente diferente. É um protocolo construído para fazer essa replicação em sites mais lentos. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou parar esse aqui. Compartilhar. Opa, cadê? Vocês estão enxergando aí o compartilhamento? O labzinho aqui? Legal. Então, aqui, primeiro, o meu domain controller. Aqui, eu peguei aqui duas subnets. Então, uma que está vinculada à filial e outra que está vinculada à matriz. Então, aqui o 10, eu acho que é matriz, propriedade, matriz. E aqui, 172, eu acho que é a filial. Então, aqui, dentro do Active Directory, essas configurações aqui, o que elas estão fazendo para a gente? Está falando aqui. Quando vier uma conexão vindo da rede 10, você tem que direcionar para o site matriz. E quando vier uma conexão da rede 172, você tem que direcionar aqui para o site filial. Então, o DFS, quando ele receber essa informação sendo acessada pelo namespace, ele vai fazer essa validação primeiro para saber para onde ele tem que direcionar o usuário, para ele direcionar o usuário ali para o DFS que está na mesma localidade que ele. E aqui, a minha máquina do DFS. Isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de namespace. Então, nota, namespace, //, nome do meu domínio, /, esse é o nome que eu dou. Então, dei aqui o nome de empresa. E notem que aqui em name server, ele está falando, ó, quem que são os servidores que fazem parte desse namespace? Eu tenho aqui o DFS filial e eu tenho aqui o DFS matriz. E dentro desse namespace eu tenho aqui a pasta TI. Ok? Então, se eu der aqui //, namespace, empresa, né? Ele acessa aqui a minha pasta TI que está dentro desse namespace. Tá? Então, aqui ele foi direcionado por um dos servidores. Aqui ele foi direcionado para o servidor DFS matriz mesmo, porque essa máquina está na rede 10. Ok? Então, é assim que funciona o DFS. Eu crio o namespace e embaixo desse namespace eu vou ou criando as pastas que eu quero criar, ou se eu já tenho essas pastas compartilhadas, eu só crio os apontamentos aqui dessa pasta. Então, eu posso adicionar vários outros servidores aqui de DFS para ser responsável pelo mesmo namespace, ok? E embaixo do namespace eu posso criar toda a minha estrutura aí, que são aqui que é a ação, né, onde vão ficar as pastas compartilhadas aí que os usuários vão acessar. Então, lá no meu script de mapeamento, ao invés de eu apontar // nome do servidor ou // VIP do cluster, se for um cluster, eu passo a apontar agora para o namespace. Lembrando que o namespace é tudo isso, não é só o nome do domínio. É / o nome que eu dei aqui durante a criação do meu namespace.
Ok? Eu posso transformar meu FS atual em DFS? Pode, tá? Só ver se faz sentido. Se for para esse ambiente distribuído, show de bola. Agora, se não é um ambiente distribuído, aí não faz muito sentido, tá? Porque o DFS, se não for um ambiente distribuído, ele vai funcionar igual o file server, tá? Ah, mas aí eu posso ter a questão de alta disponibilidade. Aí lembra daquilo. Solução que foi desenhada para alta disponibilidade é o cluster. E manter as permissões já existentes. Isso aí, você pode só chegar no DFS. Não, eu não estou criando uma pasta nova, eu quero usar uma pasta existente. Então, você traz a pasta e lá ele vai falar, já vai trazer todas essas permissões. Tá? Lembrando que aqui, pessoal, um negócio que é importante, o DFS, como que eu posso explicar? O DFS, ele está na camada de compartilhamento. Tá? Ele está na camada de compartilhamento. O que isso significa? Lembra, quando eu trabalho com file server, eu tenho permissão de compartilhamento e eu tenho permissão de segurança. Então, no DFS, eu mexo ali na parte de compartilhamento. Então, se eu chegar aqui nessa pasta, propriedade, não, acho que aqui ele não vai... Aqui. É aqui, ó. Ele está herdando a permissão que está configurada lá no diretório. Então, é como se eu tivesse ido lá, criado uma pasta, dei as permissões necessárias, beleza, ele criou aqui para mim. Aqui eu posso, não, deixa eu configurar permissões diferentes. E aqui eu vou adicionando. Então, eu tenho essas duas opções, tá? Ou eu trabalho com as permissões do herdadas, né? Ou eu trabalho com as permissões que eu defini. Só que lembra que aqui o DFS ele não me mostra as pastas que eu tenho dentro do compartilhamento. Então, essas pastas que eu tenho dentro do compartilhamento, as permissões que eu vou trabalhar com ela, é igual eu faço no file server tradicional, é dentro do diretório mesmo, tá? O DFS, ele se limita ali, namespace e a pasta compartilhada, ou compartilhamento. Agora, o que eu tenho ali dentro, se eu quero quebrar herança, dar permissões diferentes, aí eu tenho que fazer lá dentro, eu não faço isso via DFS. DFS, eu coloquei a DFS na cabeça. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Vou voltar para o nosso PPT. Então, a solução ideal para fazer o desenho e a implementação de DFS para filial, o melhor cenário é a utilização do DFS. Você vai replicar as informações para ter essa colaboração, DFS namespace junto com DFS replication. Ah, não precisa, é só para os usuários ter o mesmo acesso, o mesmo script, aí não precisa do replication, mas é muito raro. Geralmente a gente põe o replication, porque isso aqui também vai funcionar como um serviço de alta disponibilidade. Porque, lembra, eu aponto para o namespace, eu não aponto para o servidor. Então, se um servidor ficar indisponível, quando a estação que está na matriz bater no namespace, você vai falar, opa, beleza, eu tenho preferência de fazer a conexão no DFS da matriz, mas ele está indisponível. Beleza, direciona para o DFS que está disponível. Então, esse serviço ele acaba funcionando também como um serviço de alta disponibilidade, apesar de não ser a principal característica dele. Né? Quando a gente fala de alta disponibilidade, a gente tem ali o serviço de cluster. Tá? Dá para integrar os dois, cluster, file server com DFS namespace também. Show de bola? Esse trabalho na nuvem pode ser implementado em prefeituras? Sem problema. Tá? Bastante órgãos do governo implementando soluções, tá? Mas lembrando, tá, Evanilson, aqui a gente está falando só de on-premise, tá? Aqui a gente não está falando nada de nuvem, aqui é puramente on-premise. Show de bola?
tá? Mas falando de nuvem, cara, sem problema. Já ajudei algumas prefeituras aí a fazer algumas implementações de alguns recursos em nuvem aí também. Legal, show de bola, mano. Dá sim, cara, sem problema nenhum. Show de bola, turma? Então aqui a gente viu os principais cenários da implementação do file server em ambientes distribuídos. Então a gente viu ali a parte do ambiente só com servidor, filial acessa através de uma VPN, na filial eu não tenho servidor nenhum. A gente viu a parte dos servidores completamente independente, também é um cenário que não é muito legal, vai exigir muita atividade administrativa, porque são ambientes completamente diferentes. A gente viu a parte do cluster geográfico, onde sim é possível fazer a criação desse cluster geográfico, onde eu tenho nodes do clusters na matriz e na filial. E a gente viu aqui a parte do DFS, que é a parte mais recomendada para trabalhar com esse serviço. Tanto na questão de simplicidade, é muito mais simples configurar e administrar um ambiente com DFS do que construir e administrar um ambiente com cluster. Então, tem a facilidade da construção, tem a questão de não precisar de storage. Então, aqui meu custo cai lá para baixo, porque eu não vou precisar. Aqui é disco local do servidor mesmo, não tem problema. Então, isso ajuda bastante aqui. Ok? Então, falou em file server, vocês já sabem aqui esses desenhos, esses cenários aí que a gente trouxe aqui. E aqui, a parte dos prós e contras, né? Então, notem que aqui, diferente dos outros, né, tem muito mais prós do que contras. Então, posso ter vários servidores dentro do mesmo namespace. Então, posso ter, tenho 10 filiais, beleza, eu posso ter um namespace e com servidores dessas 10 filiais, não tem problema. A utilização do DFS Replication, para eu replicar essas informações entre as localidades. Aqui eu vou trazer uma experiência de colaboração para os meus usuários. E aqui essa parte dessa integração com o site do Active Directory, para garantir que o usuário de uma localidade busque o seu arquivo dentro do DFS, que está na mesma localidade. E aqui, só para não ficar sem nenhum contra, mas aqui não tem muito o que fazer quando a gente trabalha em ambiente distribuído, é a utilização ali do link externo para replicar essas informações quando a gente utiliza o DFS Replication. Tá? Então, aqui não tem muito para onde a gente fugir. E aqui, né, só um resumo. Então, aqui a gente viu essa parte de implementação e administração do file server. Então, a gente trouxe até um recurso, que é o DFS namespace, o DFSR, né? Mas, quando a gente fala na nossa vida de administrador de ambiente, quando a gente fala na nossa vida de administrador de servidores, não é só o file server que a gente implementa, não é só o file server que a gente administra no nosso dia a dia. Então, tem Active Directory, tem DNS, tem DHCP, tem WSUS, tem o próprio cluster aqui, que pode ser cluster de outros recursos, tem o NLB, tem um pouco a parte de container, ou seja, a gente fala de um Windows Server, vai muito além do file server, né? O file server é um pedaço pequeno. E quem quer aprender esses outros recursos do Windows Server na prática, assim como essa parte de file server, lá vocês vão aprender mais de permissões, a construir do zero DFS com a replicação. Então, se vocês querem aprender todos esses recursos, só que na prática lá não tem nada de PPT, é prática pura, tela compartilhada e mostrando como faz a implementação e administração dos recursos, a gente tem aqui o treinamento completo do Windows Server 2022, tá? Esse treinamento completo, ele tem 14 módulos, são mais de 100 aulas, tem um certificado de conclusão, então terminou todas as aulas, vocês recebem um certificado de conclusão, espaço para tirar dúvida, né? Então, cada aula que vocês assistem lá, vocês têm a opção ali para tirar as dúvidas de vocês, e também vocês têm aí o acesso vitalício, né? Para vocês poderem assistir, reassistir, quantas vezes vocês quiserem. Então, né, como já é o Windows Server 2022, então vocês vão poder utilizar esse conteúdo por muito tempo, né? O 2022, ele tem suporte aí até 2008, 2030, né? Não, 2000
23, foi 22, com 2030 o suporte estendido. Ou seja, vocês vão utilizar bastante o conteúdo desse treinamento para administrar o ambiente que vocês administram hoje, ou para quem ainda não administra servidor, para começar a se preparar, para começar aí a trabalhar com a administração de servidores em breve. Nesses 14 módulos, o que vocês vão ver? Então, a gente vai pegar, né? Opa, cadê? Desde o básico. Então, vocês vão aprender como que instala o Windows Server, como faz as primeiras configurações. Módulo 2, como que a gente monitora o Windows Server. Então, o Windows Server ele traz várias ferramentas que ajudam a gente a monitorar e resolver problemas. Então, nesse módulo 2, vocês vão conhecer essas ferramentas e como que utiliza cada uma delas. Módulo 3, módulo que a maioria é um módulo que a galera gosta, é o módulo do Active Directory. Implementação do Active Directory, trabalhar com o usuário, grupo, OU, GPO, trabalhar com sites, como funciona a replicação, alta disponibilidade, ou seja, tudo ali sobre Active Directory. Módulo 4, DNS Server. O DNS é um serviço extremamente importante, só que muita gente tem um conhecimento muito básico em cima desse serviço. Então, aqui nesse módulo, você aprende a implementar, configurar o que é uma zona DNS, zona primária, zona secundária, zona stub, zona de pesquisa direta, zona reversa, encaminhamento, root hints, ou seja, tudo sobre DNS. Módulo 5, DHCP Server, nosso bom e velho DHCP Server para distribuir os endereços IP para os nossos clientes. Então, aqui, de novo, vocês aprendem a implementar e administrar. File Server e DFS. Então, aqui vocês vão ver permissões, muita gente ainda dá, né, capenga ali na questão de permissão, não sabe como dar permissão correta. Então, aqui vocês vão ver como que o Windows trabalha com permissão de compartilhamento, permissão em DFS, a parte de DFS que a gente viu, só que aqui, lembrando, é tudo na prática. A parte de gerenciamento de disco avançado, isso aqui é muito legal, né? Trabalhar com os storage pool, então é bem legal aqui esse módulo. Módulo 8, NLB, né? O nosso Network Load Balance, como que eu faço balanceamento de carga para servidores de aplicações. Failover Cluster, a gente falou um pouco do Failover Cluster, só que no módulo 9 vocês vão aprender a implementar, configurar do zero. Aqui eu ensino como que faz o Windows Server emular um storage para que vocês consigam subir o cluster e fazer as validações. Gerenciamento de acesso remoto, aqui basicamente é como que eu fecho comunicação VPN dentro do Windows Server. Como que eu configuro o Windows Server para ser um servidor VPN. Módulo 11, o módulo de WSUS. Né? O WSUS é o serviço entrega atualizações dinâmicas de forma automatizada para o nosso parque, tanto para cliente quanto para servidores, atualização de sistema operacional, atualização de produto, etc. Módulo 13, um pouco de container. Como que o Windows Server trabalha com container? Então, a parte de container no Windows está começando a crescer. Então, aqui você vai ter uma visão geral aí do que é container e como trabalha com eles dentro do Windows Server. E o módulo 14, o Windows Admin Center, que é uma ferramenta extremamente fantástica para administração do ambiente, uma ferramenta gratuita, recomendo bastante que utilizem. Quem trabalha com ambiente híbrido, que gerencia também Azure, é uma ferramenta que ajuda bastante. Nesse modo, vocês vão aprender a implementar e administrar o ambiente utilizando o Windows Admin Center. Então, são 14 módulos, mais de 100 aulas, acesso vitalício, suporte para dúvida e certificado de conclusão. Qual que é o valor do investimento aqui para participar desse treinamento? 12 parcelas de R$ 19,70 ou R$ 197 à vista. Ok? E a gente vai liberar também um bônus especial para quem fizer a inscrição até as 23h59 de hoje. Tá? O que a gente vai liberar? Bom, eu não preciso falar para vocês, acredito que a maioria vem acompanhando, mas vocês estão vendo que cada vez mais as empresas estão utilizando o Azure, solução da Microsoft de nuvem, e cada vez mais vem se falando em Azure, vem cobrando os candidatos de Azure. Então, para quem fechar até as 23h59 de hoje, vai receber de bônus uma imersão que a gente vai fazer sobre Azure. Então, o que é o Azure, os recursos, o que o Azure oferece, como que funcionam os recursos. Então, vai ser uma imersão ali de 2 dias, onde a gente vai bater um papo bem legal sobre funcionamento do Azure. O que eu preciso conhecer para que eu possa me aprofundar, possa também trabalhar em ambientes aí que estão migrando,
que estão em ambiente híbrido com Microsoft Azure, tá? A gente ainda não tem a data dessa imersão, provavelmente vai ser na primeira quinzena de junho, tá? Mas vocês já vão ter o acesso de vocês garantido. Isso vai ser uma imersão que a gente vai vender, vai ter um valor para a galera participar, só que para quem fizer inscrição hoje aqui no treinamento completo do Windows Server 2022, vai estar levando de bônus essa imersão sobre Azure. Vou colocar o link aí no chat para quem quiser garantir a inscrição com esse bônus da imersão. Tá? Tá aí o link. Então, até as 23h59 de hoje, a gente está liberando aí esse ingresso para nossa super imersão sobre Azure aí para vocês também começar a dar esses primeiros passos, porque é algo importante aí para a carreira de vocês, para o currículo de vocês, que hoje cada vez mais as empresas estão exigindo esse conhecimento, tá? E não somente empresas que utilizam Azure, empresas que ainda estão local, já estão começando a exigir esse conhecimento, porque sabe que no futuro vai precisar ir para esses recursos de cloud, tá? Então vocês vão ter aí esse acesso aí para participar dessa imersão. Show de bola? Pessoal, alguma dúvida? Curtir aí a nossa super aula? Entenderam aí essa questão dessa imersão que quem fizer inscrição hoje vai estar recebendo de bônus? Tranquilo? Alguma dúvida? As aulas de treinamento são gravadas? São todas gravadas, tá, Cristiano? Todas as aulas já estão prontas, mais de 100 aulas, já está tudo pronto e disponível no portal, tá? Então tá lá disponível, é só mandar bala. Essa imersão vai ser ao vivo, só que vocês vão ter acesso à gravação vitalícia também. Bom, vai ser como se fosse um curso novo que vai aparecer para vocês. Não vai ser dentro do Windows, porque é um curso diferente que vai ser... a gente vai começar as inscrições em breve. Só que vocês vão receber de bônus e também a gravação com acesso vitalício e tudo mais. Uma ideia do total de horas gravada, cara, deve ter mais de 60 horas fácil. Tá? Sem dizer que às vezes eu dou alguma aula que eu vejo que faz sentido e não está lá, eu acabo subindo, tá? O treinamento oficialmente já está fechado, tá? Só que às vezes, se eu vejo que eu fiz uma aula que faz sentido, tá lá, eu ponho lá para a galera também, beleza? Show de bola, turma? Tem módulo de RDS? Não, esse treinamento não tem. A gente tem um treinamento que é exclusivo de RDS. Aqui RDS é uma solução grande quando você utiliza todos os recursos, tá, Evandro? Quando você utiliza todos os recursos, é uma solução grande. Então, a gente separou, senão o curso do Windows 2022 ia acabar ficando mais caro e muito grande. Então, isso virou um outro treinamento que é dedicado só para RDS. Falar do gateway, do broker, session host, web app, o license, certificado e tudo mais. Show? Poderia liberar um desconto especial para adquirir o curso do AD avançado. Cara, o do AD, daqui a pouco a gente vai aumentar, tá? Porque, cara, pelo conteúdo que tem lá, ele tá barato, tá? No valor a gente não consegue mexer. O que a gente consegue fazer é liberar algum bônus especial por você já ser aluno, tá? Mas no valor, infelizmente, vou colocar o e-mail aí. Manda e-mail lá, o pessoal consegue liberar algum bônus que você não tem, algum que você queira, mas infelizmente no valor não tem como mexer mesmo. Show de bola então, turma? Então, é isso aí. Tá aí o link para quem quiser garantir a vaga e ter acesso aí à nossa super imersão de Azure também, tá?
e a gente vai bater nesse papo aí. Deixa eu ver, faltou alguma aqui. Evanilson, dá para fazer de boa, tá? 8 GB SD 250, dá para fazer de boa, só tem que colocar uma quantidade menor de memória na máquina, né? Nas máquinas virtuais, vai ficar um pouco lento, mas dá para fazer. Colocar 1 GB em cada uma ali, dá para subir 3 máquinas simultâneas para fazer os labs, tudo de boa, tá? Show de bola, então, turma. Então tá aí essa oportunidade para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aí. Espero que ajude vocês aí no dia a dia. Tá aí essa oportunidade para quem quer dar esses próximos passos. Vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.